Se você tem a sua Bíblia, eu quero desafiar você a abrir o Salmo 78. Salmo 78. Quero ler para vocês os versículos 3 e 4. Salmo 78, versos 3 e 4. O título na minha Bíblia diz assim: a providência divina na história do seu povo. E essa providência de Deus continua também nos dias de hoje sobre nós que somos o seu povo. Hoje, versículo 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Duas palavrinhas bem simples. O que Deus já fez na tua vida, na vida da tua família? Os teus filhos precisam saber disso. Eles precisam experimentar. Deus, o nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. É um Deus vivo que continua fazendo milagres tão grandes ou maiores até do que fez que o seu povo, o povo escolhido. E Ele continua fazendo hoje, na minha vida e na tua vida. Mas Ele não vai fazer se você não deixar, se você não quiser. Você precisa querer, você precisa deixar, você precisa abrir o seu coração. E a minha pergunta é, pensando assim, nos dias que nós vivemos assim, onde a vivência familiar está cada vez mais difícil, onde a modernidade e a globalização tem procurado acabar com as famílias, eu pergunto, será que os nossos filhos estão tendo assim, criadas nelas, exemplos, por exemplo, de um homem, seu pai, de uma mulher, sua mãe, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de oração? Será que estão vendo, sentindo orações respondidas? Será que elas estão crescendo e percebendo a importância de consagrarem as suas vidas a Ele? Se eles não estão vendo isso em nós, pode desistir. Pensa bem, o que vai ser da nossa igreja? Se os nossos filhos não conseguirem ver em nós o agir de Deus. O que ele diz aqui, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, talvez os teus pais não contaram, e ainda assim você, por misericórdia de Deus, foi atingido pela palavra. Mas que é tarefa deles, é. E se você hoje é pai e mãe, é tarefa sua passar para os seus filhos. Contar, pega no colo, fala para eles. Tudo que Deus já fez na tua vida, você não precisa só falar contando coisas do povo, conforme está escrito na Bíblia. Porque Deus é atual, Ele continua fazendo, Ele quer continuar fazendo. Então você precisa contar os poderosos feitos do Senhor hoje, na tua vida. Você ficou muito tempo sem emprego? E os teus filhos têm lembrança que você pediu, e de repente você chega em casa, gente, Deus atendeu a nossa oração, estou com um emprego novo. Isso é uma coisa, uma marca, uma alegria. E isso precisa ser comemorado com toda a família. E depois com toda a igreja. Porque quantas vezes você pediu para os irmãos estão aí para isso, a igreja está aí para isso. Para nós juntarmos as nossas vozes e clamar. Viver em família é viver entre pais, filhos, netos, bisnetos, tios, avós, enfim. E o desejo de Deus é que existam milhares e milhares de gerações abençoadas, e para isso poder acontecer, nós todos precisamos proclamar e viver os ensinamentos
que nós recebemos dos nossos antepassados. O propósito de Deus é de que a gente não viva de forma interdependente, não viva isolada ou autossuficientemente, mas também em nossa família é preciso que a gente aprenda a depender um do outro. O filho chegar para a mãe: mãe, hoje eu vou ter uma prova difícil. Você ora por mim antes de eu sair de casa para o colégio? Isso tem que ser uma coisa normal, natural, brotando do coração da criança. O marido chegar para a família reunida: gente, eu tenho uma tarefa muito difícil amanhã e eu não quero enfrentar isso sozinho. Gente, vamos dobrar nossos joelhos e vamos clamar ao Senhor para que Ele esteja comigo e a gente possa vencer essa dificuldade. A mãe ou qualquer pessoa, nós temos que fazer isso, gente. Ser cristão é isso. Ser cristão não é só vir à igreja, festejar, celebrar. É muito bom, é muito importante, é muito bonito, mas não é só isso. Nós temos que ser igreja também nas nossas casas. Nós temos que celebrar também, ter motivos para celebrar em casa. Cada geração é extremamente importante para a geração seguinte. E as gerações mais velhas precisam ser referência para as mais jovens. Isso não está acontecendo nos dias de hoje, está parando de acontecer. Muitos da terceira idade não estão sendo um bom exemplo, porque estão ou abandonados ou jogados pelos cantos e o mundo está congregando eles cada vez mais. Nos famosos bailões da terceira idade, por aí afora, onde se juntam eles. E a tarefa principal deles, de levar para as gerações, isso não tem acontecido. É preciso que elas protejam, que elas encorajem, que elas compreendam e incentivem as gerações mais novas. Os pais são os principais responsáveis pelos seus filhos e precisam criá-los dentro da palavra e precisam utilizar os planos de Deus para que sejam fiéis ao Senhor e não venham a se desviar da verdade. Os filhos precisam ouvir a seus pais. Deus quer unir cada vez mais pais aos filhos e assim salvar toda a família. Eu quero nesta noite mostrar para vocês, de uma maneira bem simples, mas bem simples, como transmitir a palavra de Deus, que cada um de nós pode fazer, de uma forma bem prática, e para isso eu trouxe esse kit. Sexta-feira de noite eu fiz um suspense. Tchá, 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 tchá. O que tem aqui dentro? E eu disse para vocês que tem itens que vocês todos têm em casa. E eu quero começar a abrir o meu kit e começar a retirar objetos aí de dentro e mostrar para vocês esses objetos, qual a utilidade deles. Porque esse kit que a gente criou, ele serve para qualquer pessoa que quiser, e qualquer um de nós precisa, para poder sobreviver nesse mundo tão violento e tão cheio de surpresas, só que, na maioria das vezes, desagradáveis. E nele nós vamos encontrar o indispensável para nos acompanhar durante toda a vida, e quando chegar ao fim dela, nós podemos declarar assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Vamos repetir isso junto? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isso está escrito na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Bom, vamos lá. O que isso é? Uma lanterna. Para que serve uma lanterna? Para iluminar. Agora, ela sim é útil? Eu quero que você pense, cada vez que eu pego um objeto, que você, como se você fosse esse objeto.
Uma lanterna, uma lanterna. Um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, uma criança é uma criança, um jovem é um jovem, um velho é um velho. Fomos criados por Deus para Deus. Para que foi criada a lanterna? Para iluminar. Muito bem. Ô lanterninha, ilumina aí. Ilumina aí. Quantas vezes você já viu aí, homem, você é um homem de Deus, mulher, você é uma mulher de Deus, produza frutos. Fale de mim, seja útil, eu te criei para mim. A lanterna, enquanto não acontecer um clique, não ligar, ela não vai ser imprestável. Mas agora ela foi ligada, ela está conectada. A pilha, a energia que ela tem, como é que nós podemos nos conectar a Jesus? Dizendo sim, eu quero servir, eu quero te servir, eu quero ser útil. Agora essa lanterna serve para alguma coisa. E isso me faz lembrar uma palavra, luz. Que Jesus falou de si? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Ou você quer andar nas trevas? Não? Então siga Jesus. Você não vai ser mais em trevas. Bom, mas o que nós sempre perguntamos assim, o que eu ganho com isso? Seguir a Jesus. O que na verdade é seguir Jesus? Seguir a Jesus, na verdade, é obedecer, seguir as suas instruções, como por exemplo, aquele que nós encontramos escrito na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios 5, lá diz assim. Efésios 5, 1. Opa, aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E o número 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ser imitador. Você já esteve um dia, quem sabe, parado na frente de uma vitrine, olhando, e daqui a pouco você olha para o lado, vê uma pessoa do seu lado, só que quando você olha para ela, ela também olha para o outro lado. Quando você olha de novo para a vitrine, ela também. Se você olha para o outro lado, ela também faz isso. Se você dá um passo para trás, ela também. O que ela está fazendo? Ela está imitando, ela está querendo ser a tua sombra. Seguir Jesus é isso, gente. É imitar a Jesus. É você estar em qualquer situação e perguntar assim, poxa, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, o que ele faria? O que ele iria falar? O que ele iria dizer? Como ele iria agir? E assim você deve fazer. Pergunte-se cada vez, antes de tomar uma decisão, no meu lugar, o que Jesus faria? Ele faria isso? Então também vou fazer isso. Sim. Agora sim, eu quero então destacar para aqueles que são obedientes, através das palavras do Salmo 89, o versículo 15, eu quero dizer o que nós ganhamos com isto. Não pense que nós não vamos ser premiados por seguir a Jesus. O versículo 15 diz claramente assim: bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. O que quer dizer bem-aventurado? Que bom. O que quer dizer isso? Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Não ande mais na escuridão. Não ande mais sem Jesus. Viva Jesus no dia a dia. E aí você vai ser feliz. Como é que as crianças e nós cantamos? Se com o papai está Jesus, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar. Se com a família está Jesus, é feliz o lar.
Esta felicidade é o prêmio por nós seguirmos Jesus. Agora, como é que a gente usa a lanterna? A gente pode usá-la assim. Tem vantagem? Tem pessoas que usam a Bíblia assim, no bolso, no carro, mas parece que está guardado. Tem algumas que usam assim também, que nem vagalume. A luz não é para ser como do vagalume, é para ir, eu preciso seguir, para onde é a dirigir, é para onde ela me levar, é isso que eu preciso fazer, e assim que eu preciso levar. Eu não posso ouvir falar do versículo da luz, sem lembrar do nosso neto, Mateus. Hoje ele já tem 28 anos, é casado, mas quando ele tinha 3 anos de idade, eles moravam em Curitiba e nós em Ivoti, isso dá 700 quilômetros de distância. E ele tinha 3 anos, então faz 25 anos. Nós não tinha celular, nós não tinha internet, era por telefone a coisa e pelo correio. Por telefone tinha que poupar porque era muito caro, né? Não podia falar muito. E ele tinha 3 anos e eu mandava versículos para ele decorar. Mas com 3 anos ele não lia. Então eu fazia desenhos, né? E aí um dia eu mandei para ele esse versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aí eu desenhei uns pés, a palavra de Deus e assim, e daí a mãe dele ajudava e ele decorava versículo. E daí, um dia desses, nós estávamos na praia, na época que ele estava decorando esse versículo. Aí, deitado num colchão no chão, né? E ele olhou para mim e disse: vó, esse versículo que tu mandou para mim aí por último, esse versículo não está muito certo não. Porque a lâmpada não é para os pés, a lâmpada é para os olhos. E o versículo que tu mandou diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E aí eu peguei a luz do quarto, peguei ele pela mão, caminhamos, tropeçamos no colchão, caímos no colchão. E eu acendi a luz de novo e disse: Mateus, a lâmpada é para os pés ou não? E aí ele, com seus 3 aninhos de idade, olhou para mim bem pensativo e disse: vó, a lâmpada é para os pés mesmo. Se tem cocô na calçada e não tem luz, a gente pisa dentro. E aí eu aproveitei e disse para ele: é verdade, Mateus, é verdade. Por isso tanta gente anda aí fedorenta do pecado, porque não tem a luz de Jesus e andam nas coisas fedorentas e pisam nas coisas fedorentas e vivem as coisas fedorentas do pecado. Então eu disse para o Cláudio que eu hoje não ia interromper, que eu não ia falar, mas eu não consigo ouvir falar desse versículo sem contar esse testemunho. De que como é importante ensinar a criança no caminho em que deve andar, né? Porque até hoje esse versículo é o lema da vida dele, porque ele diz que foi o primeiro versículo da Bíblia que ele entendeu. Viu como uma simples lanterna você pode passar a mensagem do Senhor para os teus? Para teu vizinho, para teu colega de trabalho, para quem você quiser. O que você não pode é ficar apagado. Você precisa estar ligado. Estou tirando uma outra coisa aqui, que isso é um saquinho de chá. Quando é que você toma chá? Hã? É quando está com dor de barriga. Eu, pelo menos, só tomo chá assim. Mas agora eu quero usar o chá com um pouquinho diferente. Eu penso assim que você teve um dia daqueles ruim, muito ruim. Você chega em casa assim, acabado. Você pega um saquinho de chá, derrama numa xícara, água bem quente, e você começa assim a mergulhar esse saquinho no chá. E enquanto você vai mergulhando, você começa a falar para Deus: ó Senhor, lembra que você já está conectado, a luz já está brilhando em você. E você
começa a mergulhar. Ó Deus, meu dia hoje foi horrível. E eu preciso de sabedoria. Eu preciso de calma. Eu preciso de paciência. Eu preciso de amor. Ah, Deus, eu preciso tanto, tanto, tanto. Começa a clamar. Começa a pedir. Começa a suplicar por sabedoria. E Deus vai te conceder esta sabedoria. O Salmo... Salmo não. Provérbios, capítulo 8, os versos... Eu quero ler o 32 e até o 35. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Ou ainda no Novo Testamento, Tiago 1:19, não, 1:5, 1:5. O que diz lá? O que ele pede? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Deus não está chamando a gente de burro, não. Não é isso. Mas você não sabe o que fazer. Peça a Deus que a todos, não só para um ou para outro, a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Mas é preciso pedir. Nada tendes, porque nada pedis. Ou pedis errado. Então, não temos mais desculpa. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer com meu marido, eu não sei mais o que fazer com minha esposa, eu não sei mais fazer com o Joãozinho, com a Mariazinha, eu não sei o que fazer. Eles estão insuportáveis. O que eu vou fazer? Pede sabedoria para Deus, que a todos dá. Pede sabedoria a Deus, Ele vai concedê-la. Bom, por isso, quanto mais nós procurarmos aprender do Senhor em Sua palavra, mais sábios nós vamos ser. Tem um outro objeto aqui dentro. Vocês conhecem isso aqui? Um feixe, cujo nome é zíper. Vocês colocam aonde? A gente coloca ele em uma roupa, uma peça de roupa, alguma coisa assim, né? Bolsas, enfim, em vários lugares. Agora eu quero que vocês imaginem esse zíper colocado assim, ó. Esse é o lugar de colocar um zíper, porque o zíper é para simbolizar, é para nos mostrar a hora que eu preciso falar e a hora que eu preciso calar a boca. Muita coisa poderia ser evitada se a gente escolhesse as palavras. Se a gente falasse mais adequadamente. Pesasse aquilo que eu vou falar. Será que é importante eu falar isso? Será que vale a pena eu dizer isso? Como? Ainda mais dentro da família. Será que é a hora de criticar? Lembram, casais, que nós falamos sobre crítica, sobre se eu tenho a necessidade imperiosa de criticar, que a gente podia fazer isso com mais classe, com mais categoria, né? Não chegar assim, grosso, derrubando tudo. Então, nós até lemos uma estatística um dia que mostra que a maioria das brigas dos casais não é pelo motivo em si, mas pela forma que a gente comunica o motivo. Quer dizer, pela forma que a gente fala. A gente, quem sabe, deveria estar com a boca assim, fechadinha. Mas tem a mania de, abrir a boca bem grande, né? E aí, quando a gente abre tanto assim, sai muita coisa que não deveria sair. Zíper, hora de fechar. Zíper, hora de abrir a boca. Pesa tudo aquilo que você quer falar, quer dizer. Olha,
Agora sim, Tiago 1,19, você pode me projetar o 1,19, Tiago 1,19, ele fala que a gente precisa estar, sempre precisaria estar pronto para ouvir. Olha ali, ó, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Eu sempre digo assim que esse é o versículo mais obedecido da Bíblia. Só que de trás para frente. Ao contrário do que Deus quer. O que nós fazemos? A gente fica brabo que nem uma arara, fala o que não deve e não está nem aí para ouvir. Quer dizer, de trás para frente. Deus manda que todo ser esteja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. E hoje em dia os casais, as famílias, se desentendem e a primeira opção deles, vou separar. Primeira opção, separar. Como se isso fosse resolver o problema. E o pior, tem casais que já estão morando juntos, casados já há 30, 40 anos, e de repente separam-se e alegam, sabe o que, para se divorciarem? Incompatibilidade de gênios. Vai me desculpar, mas isso é passar atestado de burrice. Os caras levaram 30, 40 anos para descobrir que são incompatíveis. A incompatibilidade de gênios se descobre no tempo de namoro. E eu não vou namorar essa guria aí, não, porque essa aqui é braba. Não vou querer nada. Ou esse cara aí, não, esse cara é muito grosso, não quero para minha vida, eu não quero uma vida assim. É aí que você vai escolher. E aí que você vai tomar a decisão correta. Né? Hoje em dia, ninguém se esforça, nem um pouquinho, para tentar preservar seu casamento. Tanto um como o outro precisam ter calma, precisam ter concentração, precisam ter boa vontade para solucionar qualquer desentendimento. Saber ouvir não só com os ouvidos, mas com todo o coração. Serem imparciais, terem paciência e amor são hábitos que precisam ser aprendidos por ambos. Uma outra coisa aqui dentro do meu kit é isso aqui. O que é isso? Um elástico. Para que serve o elástico? Para segurar, para prender, para... Na verdade, eu quero aqui passar a ideia de ceder. Vamos dizer assim, que esse lado aqui, onde eu tenho segurando o microfone, ele não vai ceder. Só o outro que tem que ceder. O que provavelmente vai acontecer de repente? Vai estourar, ou o elástico vai estourar, vai estragar, como isso aqui, uma coisa assim vai acontecer. Eu pergunto para vocês, quem como eu é primogênito? Primogênito ou primogênita? Quem é primogênito ou primogênita? Nós somos coitadinhos. Nós aprendemos a ceder. Os irmãos do meio e os mais novos dificilmente nos dias de hoje vão aprender a ceder. Sabe por quê? Porque infelizmente nos lares é assim, ó. Nós tivemos um dia pregando numa igreja e aqui na frente estava sentado um casal bem jovem ainda e o filho dele estava lá atrás com os avós. Um garoto de uns 4, 5 anos, tinha uma maninha de 2 ou 3 anos. E eu disse assim, olha gente, nas famílias a gente precisa tomar cuidado, porque não é só o filho mais velho que tem que aprender a ceder, porque esse filho na verdade aprendeu na marra. Olha, eu confesso para você, o que eu ouvi na minha vida de criança, Cláudio, passa esse brinquedo para o teu irmão, ele ainda é pequenininho, dá para ele. Mas eu disse para você entregar para ele, acabou. E meu irmão saía todo poderoso, brincar com o meu brinquedo, que era meu, que eu ganhei. Eu sempre tive que ceder. Pior quando isso acontece e o filho nunca é ensinado a ceder, depois ele casa. Sabe quando ele vai ceder como marido ou como esposa? Nunca. Nunquinhas. Ele nunca aprendeu.
nunca precisou. Enquanto que os outros, sim, sempre. E terminando a história daquele menino, quando eu disse isso, ele levantou lá da casa, lá de onde ele estava com os avós e veio aqui na frente. Aí eu parei de falar, pensei, esse aqui vai aprontar. Ele veio por trás assim, bateu no ombro do pai e da mãe, abraçou os dois e bateu no ombro e disse assim: pai, mãe, estão escutando o tio Cláudio falar? Estão escutando? É que na casa dele, nós estávamos hospedados, a gente ouvia muitas vezes: Júnior, dá esse brinquedo para tua mana, ela é pequenininha. E o Júnior já estava de saco cheio de sempre ter que dar os brinquedos para a mana. E a mana sempre saía rindo, debochando. Viu como eu tenho poder? Viu como meu pai e minha mãe me amam? Eles me amam mais do que você. Cuidado, pais. Ensinem os filhos de vocês a cederem. Não que o mais velho não deva fazer isso. Ele tem que, volta e meia, ceder, senão o do meio não vai aprender. Mas o do meio e o pequenininho também tem que aprender a ceder. E o pior é quando um casal já está casado há vários anos, já tem um filho de 20 anos, de repente nasce assim um raspa de tacho assim, né? Esse então, sim. Esse não vai precisar fazer nada, não precisa obedecer. Ele é o rei da casa, ele manda mais que os pais. E, infelizmente, gente, é o que mais se tem visto nas famílias. Andando por esse Brasil, as famílias que nós temos visto, e olha, muitas vezes famílias dentro da igreja. As pessoas vão almoçar fora. Hoje em dia, observa uma vez, chega no restaurante, a primeira coisa que faz: amor, onde você quer sentar? Quero lá. Vamos sentar ali, aqui é melhor. Eu quero sentar ali. Tá bom, amor, vamos sentar lá. Sempre é feita a vontade da criança. Amor, o que você quer comer? Amor, o que é isso? Amor, para com isso. Coitado da criança, estão passando uma responsabilidade que não é dele. Ele não sabe essas coisas. Ele tem que ser ensinado. E está se perdendo essa chance de ensinar essa criança. Não, ele é pequenininho, ele tem que ser ensinado. Não, nós vamos escolher esse lugar, porque esse lugar aqui é melhor, nós somos uma família grande, nós temos mais espaço, é aqui que nós vamos ficar. Eu vou servir o teu prato, porque eu sei o que você vai comer. Ele não vai só comer aquilo que ele quer, o que ele gosta. Os pais estão errando muito nos dias de hoje na educação dos filhos. Está se criando verdadeiros, os pais são idólatras, idolatram o seu filho. Meu filho, meu tesouro, meu tudo. Não é nada. Filhinho não é anjinho, tá? Filhinho quando nasce pode ser bonitinho e tudo, muito, muito bom. Mas não é anjinho não. Não é anjinho não, caramba. O que ele sabe fazer quando ele nasce? Chorar? Se borrar todo? O que ele sabe? Agora não ensina nada para ele, para ver o que acontece. As maldades você não precisa ensinar para o seu filho. Já vem com eles, o pacote veio fechadinho. Está como ensinar, babaus, se tornou um delinquente. E muitos delinquentes estão sendo criados em casa. Gente, abre a tua Bíblia, no Evangelho, conforme Mateus, capítulo 7, verso 12. Dá uma sublinhada nesse versículo, que eu considero um dos mais importantes. Mateus 7, 12. Vocês conhecem um provérbio popular que diz assim: não faz para os outros o que tu não queres que faça para ti, não é verdade? Conhece? Olha aqui, a versão positiva desse provérbio popular. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Quer dizer, faz para os outros o que tu queres que as pessoas façam para ti. Você quer que as pessoas sejam gentis? Seja gentil. Você quer que as pessoas cumprimentem você? Cumprimenta as pessoas. Você quer que ele seja carinhoso? Seja carinhosa com ela. Você quer que ela seja carinhosa? Você tem que ser carinhosa, tem que ser carinhoso com ela. Tudo aquilo que nós queremos que os outros façam para nós, nós temos que fazer. Isso não é difícil. Se nós queremos, nós desejamos, aí entra a função clara do elástico, que tem que ceder, senão a coisa vai acabar estourando. Outra coisa, a caneta. Com a caneta eu também posso ensinar uma coisa.
muito importante de Deus. Sabe que nós temos a péssima mania de guardar só as coisas ruins. Me diga, o que é a manchete principal de cada jornal, cada dia? Alguma tragédia. Alguma tragédia, com certeza. Alguma coisa ruim. Pois é, nós estamos sendo criados assim para guardar. Se alguém vem e faz alguma coisa errada para nós, pode ser até que na hora a gente não queira dar o troco, mas a gente vai dizer assim, eu vou tomar nota aqui, porque isso aqui vai ter troco, cara. Ah, vai. Pode esperar que vai ter troco, vai mesmo. E você vai anotar. Pois eu quero que a caneta não sirva para isso. Porque o que nós precisamos é tomar nota das coisas boas. O Joãozinho, a tarefa dele é de levar o lixo todos os dias, lá na lixeira, lá na calçada. Quando ele não faz, a mãe ou o pai passa-lhe a carraspana. Mas como, moleque, não fez teu serviço? Ainda não fez? Só que quando ele fez, você pensa assim, hoje ele fez. Não fiz nada mais do que obrigação mesmo? Não, gente, é hora de você dizer, filho, deixa eu te dar um abraço. Por quê, mãe? Porque hoje você levou o lixo, a mãe não precisou nem pedir. Você foi assim, sem pedir. Você vê o seu filho, em vez de estar jogando bola, ele está estudando. Você chega, olha para dentro do quarto, ele está lá estudando. Ainda bem, não está fazendo nada mais do que obrigação. Não, ele está fazendo sim, ele está precisando de uma ajuda muito grande. É você chegar lá, dar um abraço, um beijo, dizer, que bom, filho, que você está estudando. Eu vou orar para Deus te lembrar tudo aquilo que você está estudando, para você não esquecer. Eu vou. Nós lá em casa, a gente agora já tem 2 netos casados, nós somos de 12, quando toda a família está reunida. Aí nós mandamos pintar um prato de porcelana, bem bonito. E dentro do prato está escrito, você é especial. E cada refeição que a nossa família faz junto, ganha o prato. E os outros 11 elogiam aquela pessoa, alguém homenageado. E eu quero desafiar vocês a fazer isso, não precisa mandar pintar um prato. Pode botar um bilhetinho embaixo do prato, pode botar uma florzinha no prato e dizer um elogio. E eu quero dizer para vocês assim que o mundo está carente de ver demonstração de amor e de carinho. Nós, agora, a gente podia ficar 3 dias contando histórias para vocês aí das nossas viagens pelo Brasil, aí quando policial, quando fiscalização nos para. Mas eu quero contar uma coisa bem recente. Agora no Carnaval, nós fomos num encontro em Santa Catarina e sofremos um acidente. Uma moto bateu em nós. Foi um acidente bem grave. Mas eu quero dizer que, então, como era Carnaval, a gente não ganhou os papéis da polícia que fez o BO, né? E antes de ir embora, nós tinha que passar na polícia para pegar um papel para poder viajar com o carro todo batido. E aí era muito quente no Carnaval, não sei se vocês lembram, mas foi muito quente no Carnaval. E a polícia estava desse lado do asfalto e nós viemos por aqui, então tinha que atravessar, deixar o carro lá, atravessar o asfalto a pé para ir até lá. Eu disse para o Cláudio, eu não vou junto. Esse ambiente de polícia lá e tudo, eu não vou junto, eu vou ficar aqui no carro. E o Cláudio disse, não, vem comigo, é muito quente, não vai ficar aqui no carro. E eu, não, vem sim, vem comigo. E aí eu desci do carro, e como sempre o Cláudio me pegou pela mão, né? Ele esperou, abriu eu descer, e aí ele me pegou pela mão e nós atravessamos o asfalto e fomos lá pedir o papel. Quando nós tínhamos pedido o papel, um policial de mais idade, vocês já deram uma alegria muito grande hoje para nós aqui. Eu chamei os meus colegas lá atrás e disse, gente, olha lá, nem tudo está perdido. Um casal já de cabelo branco, andando de mão dada, ele abrindo o carro para ela. Gente, nem tudo está perdido, ainda existe coisa boa, né? E eu sempre tenho dito assim, e daí nós podemos testemunhar, dizer que nós somos 52 anos casados,
que nós nos amamos mais hoje do que quando nós casamos, que nós somos mais felizes hoje do que quando nós casamos, nós não trocaríamos nenhum dia de hoje pelos de antigamente, né? E então a gente teve, e eles estavam com o coração aberto para a gente falar de Jesus, porque daí eles perguntam, mas então me dá a receita, eu também quero ficar tanto tempo casado e quero ser feliz. E daí a gente diz, olha, damos nossa vida para Jesus, senão com certeza nós estaríamos separados. E daí vocês são abertos para poder falar de Jesus. Eles te pediram a receita, você dá. E diz, olha, só Jesus para fazer isso. Então, ter um casamento duradouro e feliz é o melhor cartão de apresentação para Jesus que alguém pode ter. Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz que a morte e a vida está no poder da nossa língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da nossa língua. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos usando? Então, gente, uma caneta, usa a caneta, dificuldade em guardar, em fazer, que nós esquecemos. Elogiar. Olha, não é qualquer coisa, tem que ser alguma que tem que vir do coração, porque se não vier do coração, a pessoa logo vai ver que isto é papo furado, né? Então dá um elogio. Quem ainda não ouviu um elogio, por favor, que ouça um elogio. Tem um para mim? Pronto. Outro objeto que eu quero tirar, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas o que eu tenho aqui é um outro objeto muito usado em escritórios, em escolas, um clips para prender papéis. Pois com o clips eu quero que a gente se lembra que nós precisamos nos importar mais com nossa família. Luta mais por ela, defende mais ela. O clipe. Ora por tua família. Ora. Se está tudo bem, louva a Deus que intervenha para que Ele ajude, para que Ele cure, para que Ele restaure a tua família. Deus. E Efésios 3:20 diz que esse nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós sequer imaginamos. Que Deus poderoso que nós temos. Então, se Ele é capaz de fazer tanto por nós, então, por favor, deixe Ele fazer. Clame a Ele, clame aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu não vou pedir porque eu acho que isso Deus não vai poder fazer. Está perdendo seu tempo. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos, de acordo com o poder que atua em nós. Então, como você tem reagido quando você está passando por necessidade e não faz nada? Como é que se pode ficar assim acomodado? Você tem que fazer alguma coisa, você tem que se importar. Sabe que existe um texto no Velho Testamento, em Neemias, capítulo 4, verso 14, a segunda parte. Eu vou resumir ele ligeirinho, se você achar que quiser projetar. Neemias 4,14 está aqui, ó. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo, não tenha medo deles. É que eles estavam na iminência de enfrentar uma guerra. E eles estavam ali, os irmãos, lute por seus filhos, lute por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas, em família. Para aqueles homens que estavam na iminência de irem para a guerra. Aí você agora está lá no Iraque ou lá naqueles países lá, então eu não tenho guerra. Sim, nós temos. Está sendo travada uma batalha terrível contra a família. Nunca em momento algum a família foi tão agredida. Quer se desfazer como nos dias de hoje. Então, para nós vale também esse mesmo desafio. Luta por tua família, luta. Te importa com ela, cai de joelhos, levanta os braços, clama ao Senhor, levanta o teu rosto para o alto, de onde pode vir, e só de lá que pode vir o socorro. Outro item aqui dentro.
Dá para conhecer. É uma borracha. Para que usa a borracha? Para apagar, se eu escrevo a lápis ou desenho a lápis, eu posso apagar. Mas eu não quero que vocês lembrem da borracha como só para apagar alguma coisa, mas eu quero que vocês lembrem da borracha como perdão. A borracha é o perdão. Assim como a borracha apaga o erro, preciso per situação que acontece, ela merece ser perdoada. Se a pessoa se arrepende, perdoe, dê complicada. E o perdão é importante, porque a palavra de Deus em Efésios 4, versículo 32, nos desafia para que nós sejamos uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então Deus nos exorta para que perdoe. E você pode usar uma borracha e explicar para o teu filho: olha, filho, está vendo como essa borracha está apagando? Agora eu quero que você apague esse ressentimento, essa raiva. Vamos apagar? Você também, irmã, apaga isso aí, o que você fez, e os dois se abraçam. Isso, a borracha é para ser isso, esse kit é para lembrar que ensinar a palavra de Deus para os filhos, para a família toda. É importante fazer isso, sentir isso. Tem uma coisa aqui dentro ainda, uma bala. Como é que é uma bala? Normalmente ela é doce. Em alemão, existe uma palavra que diz assim, süß wie die Liebe. Quem entendeu? Quem entendeu? Ninguém. Ali, ó. Süß wie die Liebe quer dizer o quê? Doce como o amor. Então o amor é para simbolizar essa bala. É o doce. O amor, esse é muito mais do que um sentimento. Assim como a bala serve para adoçar a sua vida, a sua boca, ou da sua família, dos seus familiares, dos seus amigos, com ela eu quero representar o amor. E Romanos 12, versículos 9 a 10, Romanos 12, versículos 9 a 10, nos exorta para que o amor entre nós, outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Isso é uma coisa que nós temos que aprender, porque o amor faz isso, e só o amor. Tratar bem, cuidar bem, se preocupar, ansiar para que tudo ande cada vez melhor. O amor faz isso. O amor precisa ser o termômetro do relacionamento da família. Aprendam a investir mais, muito mais no seu relacionamento. Relembro que o nosso compromisso primeiro é com Deus. Depois é com teu cônjuge. Teu filho não é mais importante do que o teu cônjuge, não importa o tamanho que ele tenha. Teu filho não pode ser o teu tudo. Antes do teu filho vem Deus. E ainda vem o cônjuge, um para o outro. E só daí é que vem o filho. Por que Deus faz isso? Olha, porque teu filho vai ficar quanto tempo? Quanto tempo você ficou com seus pais? 23? Pô, você exagerou. Você foi bondosa demais com os pais. Ou você não queria cortar o cordão e ir embora. Vai ver que era isso. Mas muitos saem com 15, 16 anos, já vão embora. Vão estudar, né? Saem de casa. Pois é. E aí os dois ficam em casa. Se os dois, marido e mulher, dão todo o tempo e toda a importância só para o filho, a hora que ele vai embora, e ele vai embora, ela vai embora, aí os dois estão aí parados, um olhando um para o outro. Quem é tu? Ah, velha chata. Ô, velho barrigudo. Só passa a ver defeito mais um no outro. Não aprenderam a cultivar, a cuidar, a dar carinho. E aí, quando chegam numa idade, o que vão fazer? O que mais a gente tem ouvido hoje em dia é quando um filho, especialmente o filho, quando ele casa e sai de casa, o que tem de mamãe em depressão por aí, porque uma jararaca roubou o filho amado dela.
Aí ela cai numa deprê sem tamanho. Ela não sabe mais fazer nada, porque ela perdeu a razão da sua vida, que era o filho. Não pode ser assim. Não pode. Então isso tem que cuidar. Cultivem o amor, mas cuidem desse amor. Um penúltimo objeto que eu tenho aqui é o relógio. Para que serve um relógio? Na verdade, o relógio é um contador de tempo. Desse aqui eu até já tirei a pilha para vocês não ficarem dizendo que está na hora de parar. Brincadeira. Quando eu tirei a pilha desse relógio, significa que o tempo parou? Não. Quando o relógio estraga, para o contador de tempo, mas o tempo continua passando. E o tempo é a coisa mais justa da face da terra. Nem eu, nem você, nem ninguém tem 1/1000 de segundo a mais ou a menos. Temos igualmente 24 horas por dia. O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Só não faça que nem aquele homem que fala na Bíblia. Fazendeiro, plantador, colheu muito, e os silos que ele tinha eram pequenos para guardar, armazenar toda a sua colheita. Ele lembrou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar esses silos velhos e vou fazer novos, muito maiores. Aí eu vou armazenar tudo aí dentro. Dito assim, assim ele fez. E armazenou tudo ali dentro, toda a sua colheita. E aí ele chegou para a sua alma, para si mesmo, e disse: alma, tens em depósito bens para muito tempo. Come, bebe, regala-te. O que Deus disse para ele? Louco! Você é um louco! Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem vai ficar? Gente, o que você está preparando? O que você está armazenando? Aonde você tem colocado as suas prioridades? O que tem importância na tua vida? Quanto do teu tempo tu tens? Porque aquilo que nós achamos importante, nós damos tempo. Quer seja internet, quer seja cinema, quer seja shopping, quer seja trabalho, porque tem gente que está escrito aí, Senhor Trabalho. Que dão de si o que não tem para o trabalho. Para a família, vamos ver se sobra alguma coisa. Não é assim. Volto de novo. Se o teu trabalho toma tanto do teu tempo, que tu não tens tempo para Deus, nem para a tua família, larga desse trabalho, porque ele não vem de Deus. Deus quer que você dê tempo para Ele. Deus quer que você dê tempo para a sua família. Que você trabalhe, porque do suor do teu rosto ganharás o pão de cada dia. É verdade. Mas Ele quer que você seja fiel. Primeiro a Ele, depois para a tua família. Não importa o trabalho que você... Esse dia uma pastora chegou para mim e disse: Cláudio, esse que acabou de falar vale para mim também como pastora? Claro que vale. Vale. Porque se o teu trabalho é mais importante do que o próprio Deus, mas eu estou trabalhando para Deus. Mas você tem família. E essa mesma pastora, a filha dela tinha escrito um bilhetinho, e esta mãe achou, e ela estava escrito assim: eu sou a menina mais infeliz do mundo, porque minha mãe é pastora. Tem tempo para toda a igreja, mas para mim não tem. Não importa se você é pastora, você pode encontrar um bilhete assim. Pode ser o trabalho que você esteja fazendo. Às vezes até o trabalho de casa. Se alguém entrar de chinelinho sujo dentro de casa, você corre de vassoura atrás. Porque você quer sua casa um brinco. Pai, mãe, se o teu filho prefere ir brincar na casa do coleguinha do que na tua própria, abre o olho, alguma coisa não está certa. A tua casa precisa ser o refúgio, até do menino, para brincar com os demais coleguinhas. Você tem que aprender, ele tem que aprender e tem que ensinar que esse é um lugar gostoso de se estar. A minha casa. Esta é a minha mãe. Este é o meu pai. Esse é meu maninho. Com orgulho, com satisfação, falar disso. Bom, chega. Última coisa.
Eu tenho aqui dentro ainda uma aliança. É para simbolizar uma aliança. Uma aliança não tem começo nem fim. Uma aliança é para lembrar o compromisso, um compromisso que eu tenho com Deus, e diante de Deus, com a minha esposa, a esposa com seu marido, até que a morte os separe. Está na hora de nós divulgarmos um pouco mais essa ideia de Deus. O casamento é uma instituição de Deus. E Ele quer que ele não termine. Porque Deus é um Deus que odeia o divórcio. Malaquias 2:16 fala claramente que nosso Deus é um Deus que odeia o divórcio. E odeia também a pessoa que faz uma coisa tão cruel. É a única passagem na Bíblia onde... Malaquias 2:16, consegue para mim? Aqui, eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis, nem o marido a sua esposa, nem a esposa a seu marido. É um compromisso. Deus não quer que um casamento dure aí. Eu ouvi falar em 14 dias. Você já ouviu falar? Um casamento durou 14 dias. Por que esses caras casaram? 14 dias. E já separaram, divorciaram. Você sabe, né? Há várias formas de casamento que estão começando a ser divulgadas. No México existe um, e não vai demorar, vai estar aqui no Brasil. Eles não chamam de... eu chamo isso de contrato. Ele, na verdade, é um contrato de casamento. Eu não gosto de contrato, porque o contrato pode ser rompido. E aquele contrato é por 2 anos só. Quer dizer, o homem contrata uma mulher como esposa, e a mulher contrata o marido, o homem como marido, por 2 anos. Passados 2 anos, extingue-se a lei. Eles não estão mais casados. Aí eles precisam ou renovar, ou cada um para o seu lado, sem problema nenhum. Que facilidade, né? Não é assim que Deus imaginou. Não é esse o modelo de Deus. E essa aliancinha é para lembrar isso. Ensina os teus filhos, quando eles começarem a namorar, porque namorar por namorar é perder tempo. Se você estiver namorando e não está pensando em casar, para com esse namoro o quanto antes. Não vai levar a nada. Namorar por namorar não conduz a nada. Há provavelmente algum pecado. Porque hoje em dia os jovens pensam que namorar é fazer sexo. Não, o sexo é só para casado. Marido e mulher. Para mais, ninguém tem direito. Ninguém! A aliança é para simbolizar isto. O modelo, o projeto que Deus instituiu. E ele é para todos sempre. E é muito bom e recompensador resolver um conflito e assistir ao Deus dos impossíveis fazer o impossível no coração de 2 pessoas que um dia se comprometeram a amar uma outra até que a morte os separasse. Tem algum divorciado aqui? Normalmente tem. Quem é divorciado aqui? Por favor. Sim. Eu quero dizer, para você entender bem, para quem é a lei de Deus? Para o crente, para aquele que crê em Deus. Se você já era casado, mas você não frequentava a igreja, você não conhecia nada, porque, olha, eu tenho por hábito perguntar, quem conhecia esse versículo que estava projetado aí de Malaquias 2:16? Quem conhecia ele? Quem conhecia bem esse versículo? São poucas as pessoas. Eu quero dizer para você, Deus não vai cobrar nada da gente que não nos for ensinado. Essa é a boa notícia. A ruim é que, a partir de hoje, todos vocês estão sabendo, então vocês não têm desculpa.
quer dizer que o senhor está perdoado. Mas de hoje, de hoje não tem mais, não pode usar. Eu não sabia. Você está sabendo. Deus odeia o divórcio e odeia também aquela pessoa que faz uma coisa tão cruel. Tem uma versão da Bíblia que fala isso. Bom, chega. Gente, me ajude a recompor de volta o que eu vou botar. E vamos começar aqui pelo chá. Simboliza o quê? Fale mais alto. Isso. Luz do mundo, Jesus. Vou pegar o relógio aqui mesmo. Para quem? Para Deus e para a família. A caneta. Tomar nota das coisas boas que nós temos a mania de esquecer. A borracha. O perdão. O elástico. Ceder, a arte. Só aprende a ficar casado quem aprende a arte de ceder. A bala. O amor, que é doce. O zíper. Abrir e fechar a boca. Ali ainda tem um clips. Para que serve o clips? Unir, lutar pela família e se importar com ela. Amados, são poucos objetos. Você pode pegar qualquer objeto. Você vai encontrar uma forma que Deus pode te revelar para falar do amor dele para aqueles que te são importantes. Amém? Baixa a tua cabeça. Pai amado, nesta tua casa, nesta noite, Pai, eu quero pedir uma atenção especial sobre todas as famílias. Pai, essas famílias têm sido atacadas violentamente pelo inimigo. Ele não tem medido esforços. Ele tem dado tudo de si para acabar com ela. Mas, Pai, nós cremos que a família é uma instituição tua. O casamento é uma instituição tua. E a família é o lugar criado para cada um de nós encontrar o melhor lugar do mundo. Para nela repousar, para nela refazer as suas forças. Derrama, Pai amado, bênçãos sobre a vida de cada família, de cada pessoa aqui representada, da sua família, da família das pessoas que vivem à sua volta, dos seus colegas de trabalho, também dos seus vizinhos, enfim, de toda e qualquer forma, Pai. Que todos consigam sair desta noite, desta tua casa, levando consigo a sua paz. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.